está se rebelando contra o conteúdo de IA, e isso é uma oportunidade. Tem uma coisa acontecendo agora que afeta diretamente qualquer empresa que faz marketing de conteúdo. Está se formando um movimento global contra o conteúdo gerado por inteligência artificial. Mas o mais interessante é que não é uma rejeição à IA em si, é uma rejeição a algo muito específico, conteúdo massivo, genérico, que ninguém pediu. E esse movimento tem dados, tem legislação e tem consequências diretas para quem faz marketing B2B. Vou começar com um dado. Em 2023, 60% dos consumidores diziam que preferiam conteúdo de criadores que usassem inteligência artificial. Achavam interessante, diferente, inovador. 2 anos depois, em 2025, esse número caiu para 26%, de 60% para 26%. Mais da metade das pessoas que antes viam a IA com bons olhos no conteúdo de criadores simplesmente mudou de ideia. Esse dado vem da Billion Dollar Boy, uma agência especializada na Creator Economy, a economia dos criadores de conteúdo. Eles entrevistaram 4 mil consumidores no Reino Unido e nos Estados Unidos. E o que medem não é se as pessoas odeiam a IA, mas se querem ver a IA no conteúdo que consomem. E cada vez menos gente quer. E tem um termo que resume todo esse desconforto: AI slop. Slop vem do inglês e significa algo como lavagem, lixo, aquele conteúdo que ninguém pediu e que aparece na sua frente sem você querer. 3 dicionários de referência escolheram esse termo como palavra do ano em 2025. Quando um termo assim chega aos dicionários, não é mais só uma gíria de internet, é um vocabulário cultural. A ideia por trás é simples. Nem tudo que a IA gera é slop. Mas, se é gerado sem critério e empurrado para alguém que não pediu, isso é exatamente slot. E isso não ficou só em opinião. Se organizou. Not by AI é uma iniciativa que nasceu em 2023 na Filadélfia. Oferece um selo, um badge, tipo um dispositivo, que você pode colocar no seu site para certificar que o seu conteúdo é pelo menos 90% humano. Hoje, mais de 200 mil páginas no mundo inteiro usam esse selo. Do outro lado, a Human History Campaign lançou a campanha Roubar Não é Inovação, com mais de 700 assinantes e um anúncio de página inteira no New York Times. O foco é a propriedade intelectual dos artistas diante do treinamento de modelos de IA. Essa infraestrutura real por trás desse movimento não é só um sentimento. Tem sites, tem assinatura, tem tração. E faz sentido quando as pessoas reagem, porque o volume de conteúdo de IA é gigantesco. Segundo um estudo da Grafite, que analisou 65 mil URLs em inglês entre 2020 e 2025, em novembro de 2024 aconteceu algo inédito. A quantidade de artigos novos gerados por IA ultrapassou pela primeira vez os escritos por humano. 50,3% dos artigos novos já eram de IA. E se a gente olha para as páginas web no geral, não só artigos. Uma análise da Ahrefs, com 900 mil páginas, mostrou que 74% das páginas web novas contém conteúdo gerado por IA. Quando 3/4 do conteúdo novo da internet é IA, o conteúdo com curadoria humana vira exceção. E exceções em marketing se chamam diferenciação. Mas o que torna isso tudo urgente não é o sentimento, é a regulamentação. A rotulagem de conteúdo de IA já é lei. A China foi a primeira. Desde 1º de setembro de 2025, já exige rotulagem obrigatória de qualquer conteúdo gerado por IA. Texto, imagem, áudio ou vídeo, com multas reais e até responsabilidade criminal em casos graves. A União Europeia vem logo atrás, com o artigo 50 do Regulamento de IA, que entra em vigor no dia 2 de agosto deste ano, 2026.
obriga a marcar conteúdos sintéticos de forma legível por máquinas e a rotular visivelmente os deepfakes e textos sobre assuntos de interesse público. Multas de até 15 milhões de euros, ou 3% do faturamento global. A Califórnia, com a SB 942, vai na mesma data, agosto de 2026. E na Espanha, o projeto de lei de IA já está no Congresso, com sanções de até 35 milhões de euros, ou 7% do faturamento para as infrações mais graves. Isso não é proposta, é legislação aprovada com data de entrar em vigor. Existe uma narrativa de que os consumidores vão pagar muito mais por conteúdos feitos por humanos. Tem um fundo de verdade, mas é preciso de contexto. O estudo mais rigoroso é do MIT Sloan, dos pesquisadores Zhang e Gosling. Eles descobriram que quando o conteúdo é rotulado como feito por um humano especialista, as pessoas estão dispostas a pagar cerca de 20% a mais. É real, mas não é os 78% que às vezes aparecem em blogs de marketing. Esse dado é de produtos artesanais no Etsy, não de conteúdo digital. E aqui vem o ponto interessante. Segundo uma pesquisa da Baringa, com mais de 5.000 entrevistados, a disposição de pagar o mesmo por conteúdo humano caiu de 58% para 49% em apenas um ano. Ou seja, as pessoas preferem o humano, mas estão cada vez menos dispostas a pagar por isso. E em testes cegos, onde ninguém sabe quem fez o conteúdo, 56% das pessoas preferiram o artigo que a IA tinha escrito, sem saber disso. Então, se não é o rótulo humano que gera confiança, o que gera? Segundo Redpoint Insights, o que mais pesa para um comprador B2B é a pesquisa original, dados que você mesmo gerou, não que copiou de outro lugar. Isso é valorizado por 70%. Depois, vem as opiniões de especialistas do setor, com 64%. E os insights de pares, o que outras empresas como a sua estão fazendo, com 62%. O que menos importa é quem assina o artigo. A autoria, o byline, pesa só 22%. O comprador B2B não se importa se foi um humano ou uma IA que escreveu. Ele se importa se o conteúdo traz algo que ele não tinha antes, um dado próprio, uma perspectiva especialista, uma experiência verificável. E isso, justamente, é o que a IA sozinha não consegue gerar. Tem uma preocupação que aparece bastante. O Google vai me penalizar se eu usar IA para gerar conteúdo? A resposta curta é não. O Google diz isso literalmente na documentação oficial desde 2023. Abre aspas. O uso apropriado de IA na automação não contraria nossas diretrizes. Fecha aspas. O que eles penalizam é usar IA para gerar conteúdo em escala com o único objetivo de manipular rankings. Isso é spam, e sempre foi. O que o Google mede se chama EEAT, experiência, expertise, autoridade e confiança. Repara que nenhum desses 4 critérios diz feito por humano. O que dizem é: o conteúdo demonstra experiência real? Tem critério? É confiável? Se o seu conteúdo cumpre isso, para o Google, tanto faz como foi produzido. Na verdade, as análises da Ahrefs, com centenas de milhares de páginas, confirmam que não existe correlação entre conteúdo ser de IA e ranquear mal. O que importa é a qualidade. Beleza, a gente sabe o que está acontecendo. Agora a pergunta é: o que você faz com essa informação? Se você lidera o marketing de uma empresa B2B, por exemplo. A resposta não é proibir IA, nem automatizar tudo. A resposta é um modelo híbrido, que dá para resumir em 3 palavras em inglês: Human-Led AI Powered, liderado por humanos, potencializado por IA.
Na prática, isso significa usar a IA para o que ela faz bem: pesquisas, primeiros rascunhos, análise de dados, escala, e manter o humano onde ele gera valor real: estratégia, voz, critério editorial, dados próprios e aprovação final. E o terceiro pilar é a transparência. Com a legislação que vem, agosto de 2026, não está longe. Qualquer empresa que produz conteúdo precisa conseguir demonstrar quais partes usam IA e como estão rotuladas. Não é opcional, é requisito legal, mas transformado em argumento comercial, vira vantagem competitiva. Você protege o seu cliente do risco regulatório, enquanto as content farms, as fábricas de conteúdo em escala, continuam produzindo slop. A pergunta não é IA sim ou não. Se algo fica claro de tudo isso, é que a pergunta relevante não é se vai usar IA ou não. Isso já está respondido. 88% das organizações usam, segundo a McKinsey. A pergunta é se a sua audiência confia no que você produz. E a confiança se constrói com dados próprios, com opiniões de especialistas reais, com transparência sobre como você trabalha. Exatamente o que um modelo de linguagem sozinho não consegue gerar. Se esse vídeo te ajudou, me conta nos comentários o que achou. E se você quer que a gente mostre como estamos aplicando isso na prática, se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. Até mais!